pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar a regionalização do continente asiático. E antes da gente iniciar esse assunto, é importante nós comentarmos que regionalizar significa dividir um território em regiões. Essas divisões, elas podem partir dentro de um estado, no caso do Brasil. Um grupo de estados também podem formar uma região, e no caso do que a gente vai estudar hoje, um grupo de países também podem formar uma região, como a gente vai estudar os países asiáticos divididos segundo as regiões desse continente. Quais são os critérios utilizados para agrupar, sejam cidades, estados ou países em regiões? Analisa-se as semelhanças que esses estados, cidades ou países possuem. Essas semelhanças vão desde as semelhanças físicas, como clima e vegetação, até semelhanças culturais, religião, língua, formações étnicas. Então, todos esses fatores são utilizados, são levados em consideração para se agrupar países em regiões, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos estudar as várias regiões do continente asiático e quais são os fatores levados em consideração para agrupar estes países segundo essas regiões, tá certo? Vamos lá então. Bom, a primeira das regiões asiáticas que nós iremos estudar é a chamada Ásia Setentrional. A Ásia Setentrional, ela ocupa, como o próprio nome já sugere, o extremo norte do continente asiático, tá bem? Nessa região predomina aquilo que nós chamamos de clima polar, tá bem? Porque é uma região cortada pelo Círculo Polar Ártico. Dentro desta região, nós temos basicamente a parte oeste-leste da Rússia. Então é o centro e a parte leste do território russo, tá bem? Ali predomina a vegetação que nós chamamos de taiga e a tundra, que nós já estudamos em uma outra aula assíncrona sobre as características físicas do continente asiático. Nessa região, destaca-se a exploração de petróleo e gás natural, recursos esses que estão dentre os principais que a Rússia extrai e exporta, principalmente para a Europa também, conforme nós já conversamos em nossas aulas, tá bem? A parte do extremo sul dessa região, ela é utilizada também para a agricultura. Ali tem-se um solo fértil que aflora principalmente nas regiões, nas estações mais quentes, como o verão. A decomposição da vegetação que morre no inverno faz com que este solo seja constantemente adubado, é um solo úmido também nas estações mais quentes, por conta do degelo, tá bem? E isso favorece as práticas agrícolas, então. Ok? Então está aqui destacado para vocês no mapa, a região que nós acabamos de comentar, tá certo? E aqui uma foto de uma paisagem dessa região também. Aqui, fazendo referência, a uma das principais atividades econômicas dessa região, que é a extração de petróleo dentro do território russo. Muito bem. A outra das regiões asiáticas que nós iremos estudar é o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático ele é formado por países continentais, ou seja, países que estão no continente asiático, e países insulares. O que são países insulares? Ilhas, também no continente asiático, porém desligadas, destacadas do continente, ou seja, as ilhas. Ok? O clima predominante nessa região é o clima equatorial e tropical, então são climas mais quentes. Por conta dessas características climáticas, nós temos uma vegetação mais densa, mais variada, ok? Que são as chamadas florestas tropicais equatoriais, que nós também já estudamos, ok? Essa parte abriga a Indonésia, tá bem? E é uma região que constantemente ela é assolada por terremotos, tá? Como aquele terremoto, como aquele choque entre as placas tectônicas que provocou a tsunami de 2004. Então, essa é uma região bastante afetada por esses fenômenos naturais, tá bem? Então, está aqui destacado para vocês na parte inferior do mapa, né? Além da Indonésia, nós temos como parte dessa região asiática a Indochina, que é essa parte formada por Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja, ok? Aqui uma foto das paisagens naturais dessa região.
E aqui um mapa mostrando o epicentro, tá, do choque, né, entre as placas tectônicas que provocou a tsunami de 2004, que devastou essa região da Ásia. Ok? Tá aqui algumas imagens, tá, da destruição causada por essa tsunami. Bom, outra das regiões asiáticas é a Ásia Central. Essa Ásia Central é formada pelos países que terminam em ão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão. Beleza? Bom, as populações desses países são formadas basicamente pelos eslavos e turcos, ok? Ambos aí seguindo em sua grande maioria a religião muçulmana. Tá bem? Esses povos nós já comentamos sobre eles também em outra oportunidade. É uma região de clima mais seco. A vegetação não é uma vegetação tão densa quanto das regiões tropicais e equatoriais. Predomina nessa parte da Ásia o que nós chamamos de estepes. E destacam-se nessa região alguns rios, tá, que são perenes, e outros intermitentes. Tá bem? O que é isso? São rios que secam durante os longos períodos de estiagem. Isso faz, né, com que partes da população dessa região se concentrem ao longo desses rios que são permanentes, perenes. Ok? Aqui a região, né, que nós acabamos de comentar. Ok? Bom, outra parte da Ásia é o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que constantemente aparece nos noticiários, ok? Recentemente, né, para quem tem acompanhado, houve aquela explosão no Líbano, né, que devastou a parte da capital Beirute. Essa região, o Oriente Médio, ela é marcada por uma presença muito grande de árabes muçulmanos, ou seja, árabes que seguem a religião muçulmana, tá bem? Bom, Irã e Afeganistão, também, embora países com populações de maioria islâmica, eles não são árabes, é uma confusão que a gente costuma fazer. Eles são persas, tá bem? Persa é um outro povo diferente do árabe. Aí a semelhança, o que fez com que esses países compusessem a região do Oriente Médio, é a questão cultural, a religião. Mas a questão étnica, pelo menos envolvendo esses países, há uma diferença. Árabe é um povo, persa é outro. Tá bem? Os turcos são um outro povo, tá? Um terceiro nessa região. Turco não é árabe, tá? O turco é turco, ele é um outro povo, tá certo? Então tá aí uma região de grande diversidade étnica, porém com uma aproximação cultural por conta da religião islâmica, tá certo? Temos ali ainda, né, Israel, que é habitado pelo povo judeu, então seria um quarto povo, né, dentro dessa composição étnica que a gente está descrevendo, tá certo? A religião judaica é a predominante nessa região também, e isso explica grande parte da instabilidade que envolve o Oriente Médio, tá certo? Essa pluralidade étnica existente ali entre árabes, persas, turcos, judeus, faz com que haja tensões, rivalidades históricas entre esses países, e isso explica grande parte das tensões existentes nessa região. Tá bem? Bom, rios Tigre e Eufrates são os rios que se destacam nessa região. Podemos ainda acrescentar o rio Jordão, ok? Que atravessa ali o território israelense. Como a gente está falando de uma região de clima árido, né, onde predomina a formação de desertos e a vegetação desértica, a existência de rios como esses três, né, Tigre e Eufrates, que compõem ali a região da Mesopotâmia, e o rio Jordão, faz com que as populações dessa região do Oriente Médio aglomerem-se em volta, né, ou próximas desses rios. Ok? Por quê? Porque todo o restante do território é composto, em sua grande maioria, por formações desérticas. Tá bem? Bom, essa é uma região muito rica em petróleo. Ok? Grande parte dos países que compõem a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, estão ali no Oriente Médio. Então, é uma região rica nesse recurso. E esse é um dos outros motivos que levam às instabilidades e já causaram guerras nessa região. A gente pode destacar a Guerra do Golfo, a guerra entre Irã e Iraque,
tá bem? Que tem aí uma raiz étnica, cultural também, mas envolve a geopolítica do petróleo, enfim. Este é um recurso que provocou e tem provocado instabilidades no Oriente Médio também, ok? Está aqui, né, destacada a região do Oriente Médio, a qual nós acabamos de nos referir no slide anterior. Aqui algumas charges e imagens que mostram o drama das populações desses países, né, países assolados constantemente por esses conflitos, tá certo? Bom, outra região da Ásia é a Ásia Meridional. A Ásia Meridional ela é composta por povos indianos e indo-chineses. Há ali nessa região também conflitos, como aquele existente entre a Índia e o Paquistão, referente à região da Caxemira, no norte do território indiano. Nós iremos trabalhar com mais calma esse assunto daqui a pouco. Por enquanto, eu vou me referir, vou mencionar a existência dele e depois, em uma outra oportunidade, a gente aborda com um pouquinho mais de calma. É uma região de clima tropical, okay, onde prevalece o regime das monções, que nós trabalhamos em uma outra aula sobre os aspectos físicos da Ásia. A vegetação é uma vegetação tropical, caracterizada, né, por florestas densas, de folhas largas, úmidas, ok? Conforme também nós descrevemos neste assunto sobre a Ásia física. Tá bem? Vamos lá. Está aqui então para vocês essa região que nós acabamos de descrever. Aqui uma foto da capital da Índia, ok? Nova Delhi. A grande quantidade de pessoas, a Índia é um dos países mais populosos do mundo, né? Com um total de habitantes que ultrapassa 1 bilhão. A sua capital ela é também bastante povoada, né? Existe uma grande concentração de pessoas. Isso faz, devido à deficiência de transportes públicos, uma característica de países emergentes como a Índia, com que as ruas e avenidas fiquem aglomeradas com carros. Mesmo que aconteça em grandes cidades aqui do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas lá, né, guardadas as proporções, né, da população total, o problema acaba se tornando ainda mais intenso. Uma curiosidade sobre a capital indiana é que ela foi eleita a capital mais barulhenta do planeta. É cultural na Índia você pegar o carro, começar a andar na rua e buzinar. Então vocês já imaginaram essa grande quantidade de veículos andando, todos buzinando. Tá? Isso é o que deu a essa cidade o título de cidade mais barulhenta do planeta. Tá bem? Extremo Oriente é mais uma das regiões asiáticas. É uma região de grande variedade de paisagens naturais. Ali nós temos, né, uma região composta pela China, pelo Japão, pela Península Coreana, que é dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte, por Taiwan, que é aquela ilha que fica no litoral chinês, e pela Mongólia. Okay? O Japão, dentro dessa região, falando dos aspectos naturais, destaca-se por ter montanhas, né, o que nós chamamos de dobramentos modernos, e por abrigar diversos vulcões. O Japão faz parte do Círculo de Fogo, que é uma região que abrange partes do continente asiático e do Oceano Pacífico, marcada pela intensa presença de vulcões ativos. Okay? O clima nessa região é um clima subtropical e temperado, então são climas de temperaturas mais amenas, tá? Onde nós temos o Japão e a Península Coreana. Temos nessa mesma região climas desérticos e frio de montanha, na parte oeste da China, tá bem? E temos também o clima árido e semiárido na região da Mongólia. Então, essa é uma região com uma grande variedade climática e de formações, né, de paisagens naturais, tá certo? Está aqui a região que nós acabamos de comentar. E aqui, né, fica para vocês algumas das imagens, né? A primeira ali em cima do Japão, embaixo da muralha da China, tá certo? Pessoal, ficamos aqui no assunto sobre a regionalização do continente asiático. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Caso fique alguma dúvida, eu estou à disposição. Para quem chegou até aqui, o meu muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por acompanhar a nossa aula. Grande abraço para todos e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.